Bem, a gente vai conversar agora com o coordenador de Estatística e Pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. A gente vai falar sobre um levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Transportes, que mostra que acidentes em rodovias custam 232 milhões de reais por ano ao Piauí. Gente, olha, em média, é como se cada piauiense tivesse desembolsado 175 mil reais para custear as ocorrências envolvendo acidentes nas rodovias aqui do estado. Vamos conversar com o Jefferson Cristiano? Muito bom dia, Jefferson. Jefferson, estou impressionado com esses dados do levantamento da CNT. Ou seja, além da gente perder vidas, é um custo muito alto, né? O que esses acidentes representam. É bem preocupante, porque cada vida importa, né? Se a gente estivesse perdendo uma vida, já seria extremamente grave. Imagine muitas vidas, né? E o custo gerado por isso poderia estar sendo investido em construção de hospital, reforçando a força policial, em outras ações que poderiam coibir esses tipos de acidentes. Então, é um preço muito alto que a população paga devido a vários fatores, né? A questão da própria infraestrutura, a questão de imprudência dos motoristas e até mesmo a formação dos condutores. Jefferson, eu estou vendo aqui no levantamento que há uma média de 39 acidentes com vítimas a cada 100 quilômetros de rodovias federais no Piauí. Isso equivale a um acidentado a cada 2,5 km. É muito alto, né? A gente não está bem na fita não, né? O que, pelo levantamento, que a gente pode perceber é que o Nordeste tem sido um estado com maiores números, maiores índices de acidentes. Particularmente no Piauí, a gente percebe que há muitos acidentes envolvendo motociclista, né? Isso deve-se ao fato dos últimos anos a gente ter uma facilidade de compra, de financiamento, e que fez com que a frota aumentasse, né? Então, por termos várias cidades próximas, às vezes o próprio condutor ele prefere fazer um deslocamento mais rápido, mais ágil, ele opta por esse meio de transporte. E todos sabemos que a moto, né, apesar de ser um veículo seguro, ao mesmo tempo, o próprio passageiro acaba sendo um para-choque e a imprudência associada a problemas da própria infraestrutura faz com que esses números sejam alarmantes aí na região. Foram 1.200 acidentes registrados no Piauí em 2020, com 965 vítimas, das quais 129 perderam a vida. A cada 100 acidentes com vítimas, 16 morreram no ano passado. Esse índice é inclusive maior que a média nacional, que ficou em 10 mortos na mesma proporção. Bem, a gente precisa de conscientização do piloto, da motocicleta, do motorista, mas também é preciso investimento em infraestrutura rodoviária, em sinalização, em acostamentos mais largos. Você também diagnostica isso, Jefferson? A CNT vem acompanhando esses dados de acidentes desde 2008. Né? Lançamos uma edição do estudo Acidentes Rodoviários e a Infraestrutura Brasileira. O que a gente pode apontar é que um fator muito crítico é o tempo em que a época em que nossas rodovias foram construídas. Né? Estamos falando aí de rodovias da década de 1970 ainda, que não comporta mais o tipo de veículo e o grande fluxo de veículo que percorre hoje as nossas rodovias. Temos predominantemente rodovias de pista simples, né? Boa parte delas sem acostamento, problemas de sinalização, sem acostamento. Então, isso associado a todas as características do próprio motorista é uma combinação fatal. Né? O próprio condutor, ao andar numa rodovia, que ele não consegue identificar uma faixa, ele não consegue ver uma sinalização que o proíba de fazer uma ultrapassagem, além de pontos críticos, problemas de pavimento, tudo isso aí faz com que o acidente se torne cada vez mais grave e que haja mais vítimas nas nossas rodovias. Levantamento, aliás, muito amplo da CNT e mostra que a maioria dos acidentes acontece aos sábados e domingos, inclusive as mortes. A maioria das vítimas são homens, né? 82%, o que significa que
Homem no volante é um perigo constante e não mulher no volante é um perigo constante, pela pesquisa, 82% de cada 10 acidentes, 8 são homens conduzindo, dirigindo ou pilotando. Por que final de semana, Jefferson? Bom, temos aí dois pontos que chamam a atenção, né? Até a questão do número de motorista, se a gente olhar o número de pessoas habilitadas, o volume maior é de homens. Então, isso justifica um pouco essa distorção entre os dados homem e mulher. Em relação ao fim de semana, o que a gente conseguiu entender, olhando os dados, é que temos aquela classificação, vamos dizer assim, motoristas de finais de semana, né? Então, muitas vezes o condutor ele acaba rodando dentro da cidade, dentro do centro urbano durante a semana e acaba esticando um pouco mais, às vezes vai para uma cidade um pouco mais distante, ou procurando um litoral, ou procurando alguma outra região. Isso faz com que a inexperiência dele, e aí eu já puxo um pouco a atenção à questão da própria formação, né? Os condutores hoje, nos grandes centros de formação, ele não impõe que o motorista seja treinado a dirigir em uma rodovia. Então, quando ele sai da sua cidade, principalmente no fim de semana, quando ele vai fazer um deslocamento maior, ele acaba se deparando com situações muito adversas daquela que ele está acostumado. Então, às vezes, tem caminhão nas rodovias, tem poucos trechos de ultrapassagem, e acaba que, pela pressa, às vezes, até temos casos também, a próprio abuso de álcool, enfim, vários fatores que acabam contribuindo para que esses acidentes aconteçam mais aos finais de semana. Eu estou conversando com o coordenador de estatística e pesquisa da CNT, que fez um levantamento sobre os acidentes nas rodovias. Inclusive, a gente está fazendo o recorte aqui do Piauí, a Confederação Nacional de Transportes. Eu estou vendo também, Jefferson, que a maioria dos motoristas envolvidos em acidentes é jovem, né? São homens jovens. E você acabou de dizer, aquele motorista de final de semana, sobretudo. 26 a 45 anos. Isso significa que o jovem é mais afoito na BR, por isso os acidentes acontecem com maior frequência nessa faixa etária? Eu acho que essa questão da pressa, né, hoje em dia, cada vez mais estamos muito motivados a resolver tudo de uma forma mais rápida. Então, temos uma geração, né, que não aguenta esperar, que precisa de tudo para ontem, e também inexperiente, né? Eu acho que justifica também um pouco essa questão da inexperiência, né? Temos a questão do condutor ele tirar uma carteira de motorista, né? Tem aquele período que ele ainda não tem a permissão definitiva, quer dizer, não tem a carteira definitiva, e é o jovem que acaba fazendo essas viagens de fim de semana. Então, normalmente, o pessoal com uma idade um pouco mais alta faz um planejamento, né? Ele vai viajar com a família, ele toma certos cuidados, ele conhece, ele já tem uma experiência de vida e na via também. Então, pensamos nisso, né? Que esses números altos da população mais jovem também associado à inexperiência e à necessidade de chegar logo, muitas vezes até um deslocamento ao trabalho. Então, é um perfil bem que está numa idade laboral muito boa, né? E aí até justifica um pouco desses custos, né? Porque o próprio custo do acidente considera toda a cadeia produtiva que esse jovem ou que essa pessoa poderia oferecer, além da questão de deslocamento policial, de uso dos hospitais, entre outros fatores. Ao coordenador de estatística e pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, Jefferson Cristiano. Boa tarde para você, Jefferson. Muito boa tarde, agradeço a todos pela participação e coloco a CNT à disposição caso vocês precisem de maiores dados aí detalhados da região. Muito obrigado. Olha,